Hoje vamos falar de inovação tecnológica centrada no paciente, mas vamos fazê-lo num formato diferente. Para quem não me conhece, eu sou a Maria Loureiro e faço parte da equipa Cruzamento. E hoje vou entrar nesta conversa com o Daniel e o André. Sejam bem-vindos ao podcast Cruzamento. Olá a todos e sejam bem-vindos, como a Maria acabou de dizer, ao podcast Cruzamento. Hoje vamos também fazer um formato diferente. Escolhemos um tópico, estamos aqui os três, e vamos trabalhar algumas das questões à volta de tecnologia, transformação digital, e vamos fazer uma experiência. Vamos ver como isto corre. Estejam atentos. Então, acho que os três dispensamos apresentações e, portanto, vou já começar com a primeira pergunta. Como é que vocês acham, André e Daniel, que a inovação tecnológica pode melhorar os resultados e a experiência dos pacientes? Olha, eu se calhar começo por dizer que a inovação tecnológica, e para aqueles que vão acompanhando o podcast Cruzamento, sabem que eu adoro inovação, adoro falar de tecnologia, mas sobretudo gosto do impacto que tem na vida das pessoas e na vida das organizações. Também tem sido muito isso que é o meu drive, é o que me faz acordar e tentar trazer a tecnologia e a inovação para as coisas que eu faço. Portanto, nesse sentido, nós temos de facto observado que a inovação tecnológica tem, eu diria mesmo, revolucionado, e às vezes pode ser uma palavra assim um bocadinho forte mais, mas revolucionado a forma como os pacientes se relacionam com os cuidados de saúde. Acho que é uma pergunta que poderíamos estar aqui o dia todo a falar, mas pegando assim só em três exemplos mais, digamos, mais típicos, mas que realmente trazem essa inovação e têm de facto um impacto na vida de todos nós, porque não nos vamos esquecer que todos nós somos pacientes de cuidados de saúde, e eu começaria por um que para mim é fundamental, e é a parte da literacia em saúde e a capacitação do paciente. Se nós soubermos, tivermos o conhecimento, conseguimos também ter mais autonomia, conseguimos ter mais capacitação e de facto conseguimos agir melhor. André, Eu se acho que... calhar aí eu Sim, acho um elemento interessante. Está-me agora aqui a ocorrer a capacitação do paciente e vem-me o Dr. Google à cabeça. eu ia chegar aí. Ia chegar. Então força, continua, Não, mas continua. diz que depois eu Não, complemento. é que muitas vezes, e nós falamos com muitos médicos e médicas, obviamente, e eles muitas vezes dizem-nos de uma forma não muito positiva, nem todos, mas o doente chega ao consultório e já sabe o que é que quer, porque teve a fazer o Dr. Google e muitas vezes a informação não é a informação correta. Era isso o que eu estava a meter, se ias elaborar, isto é um desafio também para a saúde. É exatamente, Daniel. E esse para mim é um aspecto super importante, porque nós temos imensas plataformas. A tendência atual é ir ao Dr. Google, onde apanhas toda a informação que não está filtrada. Mas também não nos podemos esquecer que existem plataformas digitais e existem muitas aplicações na área da saúde que de facto trazem uma informação credível, trazem uma informação filtrada e muitas vezes trabalhada também por profissionais de saúde, sejam médicos especialistas ou médicos mais generalistas, bem como enfermeiros, internos, portanto, várias partes de várias áreas da saúde. Agora, nós temos que saber filtrar. E o teu comentário é super interessante, como tinha dito, eu ia chegar aí porque eu acho que aqui na parte da literacia da saúde há dois pontos. É, de facto, os pacientes têm de estar mais capacitados, têm de ter mais literacia e têm de ter a responsabilidade de preparar as consultas, por exemplo, e de recolher informação para que possam providenciar aos médicos, por exemplo. Por outro lado, tem que haver Isso é esta um fardo muito colaboração. grande. Chamar-lhe responsabilidade. Ou seja, eu acho que a literacia até passa por aí. Dizer, olha, se vais para a consulta de cardiologia, precisas levar X, Y, Z ou... A Exatamente. literacia, digo eu, não sei, digo a literacia Exatamente, também há. não se substitui ao conhecimento do médico, que é a outra parte. Obviamente Exato. que o paciente não sabe, pode não ter o conhecimento técnico, científico, para abordar esses temas. Mas tem que haver aqui esta conjugação de ambos os lados. Portanto, aquilo do teu comentário, por um lado, sim, tem que ir à procura de informação, tem que tentar perceber o paciente e não substitui aos profissionais de saúde, mas tem que haver aqui esta colaboração. André Maria, eu tentava agora a refletir uma coisa e é verdade, temos o Dr. Google e estava aqui a tirar uma nota, agora temos o Dr. ChatGPT. Era o que eu ia dizer a seguir, Ok. que é um desafio ainda maior. Pois, que é um desafio ainda maior. Não faria Sim. sentido. É mesmo uma reflexão que eu estou aqui a fazer on the go.
o Dr. Google barra o Dr. ChatGPT, e dependendo do país, porque temos legislações diferentes, quando é feita uma pergunta, já acontece um bocadinho, by the way, uma pergunta relacionada com saúde, de haver a resposta certa. Não Sim, sei. e isso é muito possível e eu sei que já existem várias iniciativas dentro de Portugal com diferentes organizações que estão a trabalhar nisso. Eu sei que, pelo menos, por exemplo, a CUF está a trabalhar num chat GPT específico, ou seja, se calhar o que vais ser é, em vez de ir ao Google, se calhar podes ir ao teu hospital de referência e fazer as suas perguntas. Idealmente, o SNS poderia também ter uma ferramenta desse género. Acho que seria o ideal, no fundo. Eu acho que esse não é um detalhe assim tão pequeno como tudo isso. Nós estamos a falar de ChatGPT, que é um LLM, portanto, um Large Language Model, Sim, que tem apenas um. informação super variada. Eu pessoalmente acredito que nós vamos cada vez caminhando mais para a Small Language Models, mas small no sentido que são específicos, e não vamos estar a fazer a pergunta ao ChatGPT sobre uma determinada patologia. Vamos sim estar a falar com um bot, acredito, que providencia uma primeira linha de informação, e atenção, não substitui nenhuma consulta, nem generalista, nem especializada, mas permite ter algum acesso à informação para se compreender a doença, mas com uma base científica por trás, que o ChatGPT e o Dr. Google hoje não conseguem oferecer. Agora, se calhar, força, termina. não, eu só ia dizer algo que eu também, como paciente e como patient advocate, algo que eu também não aceito muito bem, e gostava de alterar um bocadinho também este mindset, é que se ponha também todo o ónus em cima dos profissionais de saúde. Como sabemos, já estão pressionados por várias formas, seja em carga administrativa, seja em termos de consulta, etc. Eu acho que tem que haver trabalho de casa do lado dos pacientes. E nós, enquanto sociedade, temos também que mudar um bocadinho esse mindset. E atenção, não é só na área da saúde, é na área da escola, não é? Tudo tem que ser resolvido pelos professores. É em várias áreas. Nós temos, enquanto sociedade, enquanto cidadãos, temos que começar também a ter aqui um bocadinho essa responsabilidade que, mais uma vez, não substitui a parte técnica, não substitui a parte científica, não substitui a parte de estratégia, etc. Especialistas, não é? Mas vamos aí, porque depois iremos aí mais tarde na conversa. Então, deixa-me tocar aqui 2 ou 3 tópicos, acho que são interessantíssimos. A questão da responsabilização, e acho bem, André, não é só a saúde, é a educação, é em várias áreas, é muito cultural. Eu tenho vivido muitos anos, estou a viver na Suíça, é muito cultural como é que tu encaras, como é que tu neste caso a saúde. E eu acho que muitas vezes, e nota-se, por exemplo, na cultura portuguesa também isso muito na escola, a escola é que é responsável por educar. Eu não acho que a escola seja responsável por educar, é responsável por dar as ferramentas técnicas. A educação está na família. Pronto, isto é toda uma outra discussão, mas lá está, eu acho que esta responsabilização do doente pela sua saúde, não podemos assumir que é um facto dado. Temos que explicar às pessoas e educá-las o que é que significa isto, o que é que elas têm de trazer para uma consulta. Estávamos há bocado a dizer de cardiologia. Eu acho que isto é um ponto muito interessante. Deixa-me agarrar aqui mais 2 coisas. Nós já tivemos um episódio com o Nuno, da Valvian, estávamos a falar em Large Language Models, e que está exatamente a trabalhar nos small, na área da saúde. Eu acho que é um exemplo interessante, também liga aqui com um dos nossos episódios. E voltando ao ChatGPT, se calhar já íamos para o outro lado, já voltar aqui ao ChatGPT e ao Dr. Google. Deixa-me ser aqui um bocadinho também, se calhar, crítico de algumas destas, ter uma visão diferente. Nós estamos no topo e estamos a discutir. Nós estamos a olhar para Portugal, nós estamos a olhar para a Europa e para a América do Norte. Estamos a olhar para países desenvolvidos, com sistemas de saúde muito desenvolvidos. E a discussão é à volta disto. Isto são cerca de 1 bilhão de pessoas, ou 1.000 milhões de pessoas no mundo. O mundo tem 8 mil milhões. Ou seja, estamos a esquecer-nos, porque é a nossa realidade, de 7 mil milhões, da grande maioria da população no mundo. E eu acho que ferramentas como o ChatGPT, como o Dr. Google, em localizações, a Índia rural, a África rural, algumas das cidades, por exemplo, I name a few of them, é absolutamente essencial para conseguirmos desconstruir alguns destes elementos e dar acesso à saúde a essas pessoas. Só queria dar aqui este gancho, não sei se querem comentar alguma coisa, mas... Eu quis só comentar 2 coisas que disseste aí, Daniel. Uma é, nós estamos a falar, mais uma vez, nós estamos a falar de ChatGPT no geral. E eu acho que ChatGPT é um mau nome se nós quisermos falar em benefícios para o paciente, porque de facto é uma grande aplicação para certos fins, mas também falámos aqui já tu referiste a Valvian, mas estou-me a lembrar, por exemplo, da NockCare, permite teleconsultas e chat médico com profissionais de saúde, quase em real time,
em que tens realmente essa informação credível. Portanto, tivemos já duas conversas com a Nokia neste podcast. É um excelente exemplo onde um chat model pode realmente ser benéfico. Falámos com a Agentify, por exemplo, a ser usada em hospitais como as Lusíadas. Portanto, estar aqui a chamar, eu compreendo que ChatGPT é se calhar o termo mais conhecido genericamente, mas de facto quando falamos na área da saúde não temos necessariamente que ir para estas aplicações genéricas. André, mas ao mesmo tempo, nesses já agora, países, Daniel, não tens essa especificidade. Não, mas é exatamente isso. Portanto, em termos de benefícios estamos a falar disso. Se quisermos falar em termos de desafios, claramente a desigualdade no acesso à tecnologia é um grande desafio. A dificuldade de adaptação e de adoção da tecnologia é um grande desafio. E olhando para um nível macro, estamos a falar dessa população, mas também se quiseres falar a nível micro, se formos para uma aldeia remota em Portugal, tens esse desafio também. Diferentes escalas. Desculpa, André, ia só dizer, não precisa de ser uma aldeia remota, ou seja, pessoas com idades mais avançadas que ainda não tenham esta adoção da tecnologia, se calhar vão ter muita dificuldade em marcar uma consulta hoje em dia, porque a maior parte das formas de marcar consulta são online, por exemplo. E perdem toda esta vaga de tecnologia e de avanços tecnológicos. É um crescendo, ou seja, quando eu olho para vou ser específico, para uma zona rural do Quénia, o ideal era eles terem uma app, e by the way, por exemplo, em África, a penetração da rede móvel é absolutamente fenomenal. Eles basicamente passaram a fase do telefone fixo, não o tiveram, bem, estou a generalizar, isto é uma generalização grosseira, mas eles têm um uso de telemóvel absolutamente espetacular. Portanto, na China é exatamente a mesma coisa. Pagamentos, etc. É tudo, tem N apps disponíveis, exatamente porque passaram não tiveram a fase dos cartões de débito, cartões de crédito, etc. Portanto, aqui já fugindo um bocadinho também ao tema da saúde, mas e a penetração dos telemóveis, do uso telemóvel é bastante elevada, o que depois permite a utilização e uma adoção até se calhar mais rápida em algumas destas inovações. Sabes o que é que eu muitas vezes reflito? Do ponto de vista mesmo policy macro, e isto assiste também em Portugal, por exemplo. Nós quando queremos implementar alguma coisa, a uniformização, se calhar vamos falar disso, os sistemas hospitalares, por exemplo, montamos um mega projeto, isso nós vemos em corporate, em grandes empresas, um mega projeto com muitos milhões, uma coisa muito complexa, e depois acaba por nunca ser verdadeiramente implementado, porque os governos mudam, as administrações mudam. O meu ângulo era um bocadinho também de o que é que já existe, também em países em desenvolvimento, que é onde está muita gente do mundo. Temos o Google, eventualmente acesso ao ChatGPT. Ok, as pessoas já têm acesso a estas ferramentas. Conseguimos começar pelos básicos, pelo menos dar-lhes algum acesso, alguma guidance do ponto de vista de saúde nessas ferramentas mais básicas e depois, ok, mas isto não é o suficiente porque é muito genérico e dizias muito bem, André, dá informação que pode não ser muito accurate. Então vamos pensar um modelo mais elaborado, numa fase 2, porque eu acho que muitas vezes, acaba de ser uma visão do ponto de vista de policy, nós nos perdemos, e não estou a dizer que estavas a dizer isso, André, não estou a dizer que estavas a dizer isso, estou a refletir, nós nos perdemos em grandes projetos megalómanos, que depois acabam por nunca ver a luz do dia e o desafio continua lá. Tenho a minha frustração. E acho que... Força. Não, diz, Maria. Não, ia só dizer que acho que isso é muito verdade, ou seja, custa-me a mim muito que exista um chat GPT que toda a gente usa e que tem uma tecnologia tão avançada, quando depois os nossos sistemas de saúde têm uma tecnologia, se calhar principalmente no Serviço Nacional de Saúde, tão básica em que os médicos todos os dias têm dificuldades em entrar no computador e a fazer as suas tarefas básicas, o que para mim é assim uma distopia demasiado grande. Em relação aos exemplos do Quénia e deste exemplo do Quénia, mas qualquer outro país onde se calhar o desenvolvimento não é tão elevado nesta área. Aquilo que eu também questiono e genuinamente não sei, mas estou aqui a tomar uma nota mental para ir procurar, levantaste-me agora essa curiosidade, Daniel, é que quando se falam de alguns, e mais uma vez, eu não gosto deste termo ChatGPT para abranger tudo, mas quando se falam de ferramentas de chatbots, quando se falam de aplicações na área da saúde, etc., e se calhar aqui por questões, também gostava de ouvir um bocadinho a vossa opinião sobre isso, por questões comerciais, por questões de pilot, por questões de financiamento, etc., tendem normalmente a estar nos países desenvolvidos para ganhar tração, até terem uma escala suficiente para depois começarem a ser utilizados em alguns países em desenvolvimento. A minha questão e a minha curiosidade, o meu trabalho de casa agora, é ir procurar se não existirão
outras aplicações, outras tecnologias, outras inovações que são de facto desenvolvidas nesses países, para as condições desses países, mas que depois acabam por não chegar ao mundo global e às headlines dos jornais, porque não são aplicações unicórnio, porque não são empresas de milhões, mas de facto resolvem problemas muito significativos nas suas respectivas áreas. Eu estou a dizer isto, por exemplo, na Índia, e falaste há pouco da Índia, Daniel, existe imensa inovação a nível de aplicações móveis, por exemplo, e estamos a falar de um país que é gigantesco, com uma população gigantesca, onde nem todos têm acesso rápido ao 5G ou se calhar até ao 4G, mas de facto, se calhar não tem aplicações cheias de grafismos e cheias de funcionalidades que consumam muitos recursos, mas que são mais básicas nesse aspecto, mas que de facto dão resposta a problemas muito importantes no tratamento de cataratas, no tratamento de outras áreas da saúde. Mas será que essas são tão faladas como as outras que estão em países mais desenvolvidos? Esta acho que pode aqui também, para mim como digo, não tenho dados, é um ponto que eu quero procurar, mas há um desequilíbrio, não estou a dizer o contrário, eu acho é que também chegam menos às notícias aquilo que se faz nesses países. Gosto muito desse desafio, André. Então eu perguntei aqui ao nosso amigo Chat e ele disse-me aqui já 2 ou 3 coisas. Interessante, temos a M-Tiba CarePay no Quênia, que aparentemente é uma mobile app wallet, mobile health wallet, that enables people to save and send and spend funds in healthcare. Portanto, só vou dar 2 exemplos. E o outro aqui, também interessante, na Etiópia, Safe Delivery App Maternity Foundation, que aparentemente foi desenvolvido por uma Danish Company Foundation para melhorar a saúde da mulher. Eu acho que esse ano que estás a dar é interessantíssimo, André. E novamente bate no nosso bias, tanto na área da tecnologia como na área da saúde, pronto, estamos focados nos nossos países desenvolvidos, em Portugal, na Europa, nos Estados Unidos, quando existem, e é um mundo, by the way, são pessoas que desenvolvem coisas absolutamente formidáveis para um mercado específico e depois nós não ouvimos. Portanto, acho que é uma observação mesmo muito, muito pertinente. Sem dúvida. Acho que agora o que seria interessante também, Daniel, era procurar efetivamente se essas empresas existem. Porque isto aqui é a minha. Ok. Só porque isto é a minha. Fiz o cross-check. Boa. Isto é a minha experiência enquanto pessoa que trabalha diariamente com estas ferramentas, que às vezes eles gostam muito de inventar quando querem responder as perguntas. Daí a importância do que estavas a dizer, André, que é ter documentos específicos e ter informação específica, e eles já não inventam e tu consegues muito preparar o teu sistema para não responder quando não sabe. Simplesmente, lá está, o ChatGPT é muito genérico. Um outro comentário relacionado também com isto que eu gostava de fazer, e nós começamos esta conversa com benefícios, mas acho também interessante a falar de desafios, e acho que é excelente. Um benefício e um desafio ao mesmo tempo é também a parte de dados, por exemplo, não é? Porque, por um lado, estamos a falar de países populosos, estamos a falar de países que utilizam realmente aplicações e onde os dados existem. A China é brutal em termos da quantidade de dados que armazena, e não são dados de respostas a surveys, são dados reais. Faço um pagamento na app, chamo um transporte na app, encomenda comida na app. Portanto, é feedback em real time de dados de cada um dos cidadãos, e noutros países acaba por acontecer o mesmo, mas ainda continuamos a ver uma grande bias de dados quando são criados alguns destes sistemas o ChatGPT e outros que tais, ainda há uma grande bias dos dados que são utilizados. Portanto, aqui os dados e a inteligência artificial acaba por ser um grande benefício, mas também acaba por ser um grande desafio, como acho que também estão a concluir, para este tema. Sim, principalmente quando usas ferramentas, por exemplo, o diagnóstico ou de ajuda ao diagnóstico dos pacientes, não é? Se formos nós aqui num país europeu a desenvolver uma ferramenta com a intenção de ser aplicada noutro país, depois de fazer certamente investigação sobre isso, que esteja a precisar, se não usarmos os dados de lá, a probabilidade de funcionar é muito baixa. Portanto, sim, é muito relevante esse desafio. E aqui, Maria, estás a levantar outra vez um benefício / desafio, que é também a questão de ética. Tivemos há pouco tempo, há cerca de 2 semanas, portanto acho que foi no dia 9 de setembro, se não falha a memória, a Apple, por exemplo, a lançar os novos iPhones, e uma vez mais a falar da Apple Intelligence, que acaba por ser a inteligência artificial da Apple,
com os AirPods a serem, por exemplo, já aprovados pela FDA como um hearing aid, ok? Portanto, é brutal isto para a saúde humana, aprovado pela FDA. Portanto, a usar toda esta capacidade de inteligência artificial. Na Europa, essa Apple Intelligence, a inteligência artificial da Apple, não vem, não está ainda ativa, exatamente pela parte da regulação e legal, não é? Portanto, uma vez mais, é um desafio, traz benefícios, porque traz alguma proteção também, mas é um desafio porque também, de alguma forma, bloqueia um pouco a inovação e o avançar dessa inovação e os benefícios que depois, mesmo na área da saúde, porque estes devices, os wearables, acabam já por ser medical devices. Portanto, havendo esta parte da regulação, é também às vezes uma barreira para a entrada, apesar de, uma vez mais, proteger também aqui o consumidor. Aliás, Maria, queres dizer alguma coisa? Não. Ok. Aliás, a legislação, e olhando para os vários tipos de indústrias, se calhar nos casos é um bocadinho mais provocado que noutros, é uma barreira à entrada. Quanto mais legislação houver, igual a... Esta semana falava com alguém na área da indústria farmacêutica que me dizia isso, os ESGs, todos estes elementos burocráticos, mas importantes, como tu dizias, André, mas importantes, obrigam a uma carga absolutamente fenomenal de pessoas, headcount, nas empresas, a preparar estes reports, a trabalhar nisto. E isto aumenta o nível, são milhões e milhões, estamos a falar de milhões de dólares investidos para conseguir submeter às autoridades, aos vários organismos. Então é um excelente ângulo, André. Isso no meu parecer, e agora trazendo aqui também um bocadinho a conversa para o patient centricity, né? Eu acho que tudo aquilo que acabamos por estar aqui a falar reflete também muito a importância de considerar os pacientes em todas estas conversas, porque algo que eu acho que tem sido visível é, num passado, era tudo muito feito à base digamos, quase da teoria, e eu espero não ser aqui mal interpretado ao dizer isto, mas nota-se cada vez mais ter a opinião do paciente, e voltamos à parte de estarmos capacitados, voltamos outra vez à parte da literacia, porque de facto pessoas com doença, os cuidadores, as famílias, têm realmente um conhecimento diário de muitos aspectos da doença, e ao serem trazidos para esta conversa, ao haver esta abordagem mais colaborativa, permite também esse feedback mais rápido, mais imediato, e haver aqui um impacto também num melhor serviço final, não é? Porque isto, mais uma vez, acho que não é só a implementação do chatbot, acho que não é só a implementação de determinada inovação ou tecnologia. Tem que servir um propósito, não é? A tecnologia por si não vai alterar as coisas. O que altera as coisas é quando essa tecnologia, essa inovação resolve um problema real do lado dos pacientes. Mas esse problema real tem que ser discutido e tem que ter o feedback de quem passa por ele, de quem está a viver a situação diariamente. E aqui as especialidades, mais uma vez, são brutais, em termos de tratamentos personalizados, em termos de redução de burocracia, por exemplo, não é? Portanto, fala-se muito na burocracia hoje, nos serviços de saúde. Eu acredito que os pacientes tenham uma palavra a dizer em como podem ajudar ou haver essa redução da burocracia. Portanto, eu acho que aqui tem que haver literacia. Eu acho que a literacia está no centro de tudo. Como é que, agora provocando aqui um bocadinho, como é que vocês acham que este desafio, ou seja, estas inovações e na literacia, como estávamos a falar, ou seja, os pacientes também terem mais literacia sobre estes assuntos da saúde, como é que isto pode afetar e transformar a relação entre os profissionais de saúde e os pacientes? Isto também vem de um lado eu estou a trabalhar entre a saúde e a inteligência artificial também, mas muitas vezes falei com muitos médicos e existem ainda muitos médicos que têm algum medo, algum receio, algum desconforto relativamente a estas tecnologias. Ou seja, os pacientes chegarem com mais informação, com mais conhecimento e também usando mais estas tecnologias, pode ou não ser um desafio também para os profissionais de saúde. Vais tu, André? Força. Deixa-me só, eu vou ilustrar até com um caso pessoal que me aconteceu, e eu acho que tem que haver uma mudança de mindset, e eu acho que volta ao início da conversa quando dizíamos que os pacientes não têm todo o conhecimento científico. Não têm, de facto não têm, mas têm algum conhecimento. Um caso muito pessoal que me aconteceu, o meu filho, eu já disse em várias conversas, tem uma doença ultra rara, e nós obviamente conhecemos alguns sinais. Um dia
ele não estava bem, percebemos que ele não estava bem e recolhemos uma primeira amostra de urina em junho, porque já tínhamos tido um caso semelhante e tinham sido aquele, mais ou menos aqueles sintomas. Eu não tenho conhecimento de medicina e nem quero sobrepor a um especialista. Eu confio plenamente nos médicos e nos profissionais de saúde a quem recorro. Mas levei a urina. Ao início houve um bocadinho de reação, mas o que está aqui a trazer? Mas de facto, do outro lado, depois de uma conversa e depois de eu explicar porque é que aquilo tinha acontecido, essa literacia, essa capacitação, essa autonomia acabou por ter um resultado bastante positivo, porque o médico imediatamente conseguiu fazer um teste rápido de urina, conseguiu perceber que havia alguma coisa, conseguiu encaminhar para o tratamento. Agora, podia não ter dado nada e está tudo bem. Podia não ter dado nada e está tudo bem. Agora, eu acho é que haver este open mindset de que os pacientes podem trazer alguma informação e os pacientes também terem essa responsabilização que eu estava a dizer, de também conhecerem os seus próprios casos, eu acho que pode ajudar muito a relação com os profissionais de saúde. E do outro lado, obviamente, precisamos de um bocadinho de open mindset para ouvir os pacientes e perceber que pode haver ali algum fundo. Agora, é mais fácil dizer do que fazer e eu acredito que muito feedback possa me ser dado de milhares e milhares e milhares de outros casos que de repente tentaram fazer algo parecido e foi para todos os lados, não é? Eu consigo perceber isso. Agora, eu acho que tem que haver um bocadinho esta abordagem colaborativa. Se eu pudesse pôr em duas palavras, era abordagem colaborativa. Eu acho isso absolutamente interessantíssimo, faz-me todo o sentido. Eu acrescentaria senso comum, ou seja, nós quando falamos de literacia, muitas vezes, a nível macro, como é que se muda um país? Não, a educação, temos que apostar no sistema de educação que leva anos, outra vez os tais mega projetos que levam anos e depois nunca acontecem, pois lá está. Eu acho que parte muito da conversa com o doente, com o paciente, com as pessoas, usar o senso comum. E aqui a educação não tem que ser um projeto mega complexo, podem ser coisas simples que são feitas em hospitais, nas escolas, educação, coisas muito simples, explicações muito simples. Eu acho que, sobretudo, dizermos que está ok e tem mesmo que estar, das pessoas fazerem perguntas. E aqui vou também dar um ângulo algo provocador e acho que é absolutamente realista. Existe uma distância grande entre o médico e o doente. Não é em todos os casos, temos exceções. E isto faz com que não se consiga caminhar tão bem nessa direção. E não são só os médicos, temos os engenheiros, eu sou engenheiro, by the way, temos economistas, temos muita gente, não é? Só para fazer disclosure. E não tem que ser assim, não tem que ser assim. E eu acho que isso depois nos bloqueia de co-criar, como tu estavas a dizer, André. Eu acho que tem muito a ver com uma questão cultural. Não é um problema demasiado difícil. Ou seja, é simples, mas é difícil de resolver. Como é que tu partes isto? Eu acho que parte muito daí. Como é que tu nivelas as coisas? Está ok fazer uma pergunta? Eu vou-vos dar um exemplo para fechar, e por acaso aconteceu na Suíça, só para disclosure. Eu estava no médico e eu ando sempre com um bloco de notas, quem me conhece sabe bem isso, para tirar notas. E era para ouvir o que é que o médico me estava a dizer, porque eu me esqueço das coisas, dos termos. E comecei a escrever, e ele parou de falar. E olhou para mim e disse-me: o que é que você está a fazer? Eu estou a tirar notas para me lembrar das coisas. Não, você não está a ouvir. Você ou me ouve, portanto, interessante, uma cultura diferente. Não foi em Portugal, foi um médico diferente, mas aconteceu factualmente. Para mim me diz, ok, há aqui qualquer coisa que não está fundamentalmente bem e devemos estar mesmo quase a fechar o episódio. Se calhar passo para vocês. Posso só dizer aqui... Dizes, Maria. Ok. Ia só introduzir aqui um bocadinho uma coisa, se calhar uma relação um bocadinho inesperada, mas acho que ajuda, ou pelo menos a mim me tem ajudado, e se calhar as pessoas à minha volta, das novas gerações, que são as redes sociais. Ou seja, existe muito esse distanciamento, Daniel, que estás a dizer, entre o médico e o paciente. Acho que as redes sociais e o que agora são, se calhar, chamados de influencers, ajudam um bocadinho nisso. Ou seja, existem muitos médicos hoje em dia que têm contas e que partilham mais informação, que também divulgam mais informação e que ajudam na literacia, como vocês estão a dizer, mas que ao mesmo tempo também diminuem um bocadinho esta diferença e este distanciamento entre o paciente e o médico, porque se tu nunca conheceste nenhum médico no teu dia-a-dia, se calhar muita gente não tem um médico no seu seio familiar, existe esse distanciamento, mas se calhar agora as redes sociais também podem ajudar um bocadinho nisso e se calhar o investimento nessa área também pode ser interessante. Maria, obrigado por teres trazido esse exemplo, porque eu acho que isso não tinha lembrado, mas acho que ilustra bem o comentário que eu ia fazer há pouco, porque às vezes, e esta questão das notas que estavas a dizer, Daniel, é uma questão de confiança, e não é confiança na relação paciente-médico, é na confiança de se alguma coisa
não correr tão bem, e obviamente nós estamos a falar da saúde, se alguma coisa não corre tão bem, o impacto é brutal, mas tem que haver um bocadinho de confiança de que o paciente está interessado em ouvir, e eu acho que tem que haver esse pensamento crítico do outro lado, para tentar perceber que tipo de paciente está à sua frente. E eu acho que, Maria, voltando também ao teu exemplo, eu acho que é um excelente exemplo de demonstrar que realmente está a haver um esforço para estabelecer essa confiança, porque essa informação não substitui consultas específicas, não substitui consultas para determinada patologia, apenas é educação na saúde, é esta capacitação de que os pacientes depois podem utilizar, e se bem utilizada tem um impacto muito grande para quando interagem com qualquer profissional de saúde, e destes exemplos dos médicos, mas mais uma vez, enfermeiros, pessoal administrativo hospitalar, portanto, auxiliares, há uma série de classes profissionais na área da saúde, em que é bastante importante ter estas conversas, técnicas de laboratório, etc, etc, etc. Então, gosto muito desse exemplo. E se quiser... Olha, estou aqui mindful do tempo, se calhar vamos levar isto para um closure. Sim. O que eu ia perguntar, se calhar como última pergunta, seria quais é que são as oportunidades que ainda existem? Ou seja, quais são as oportunidades que a tecnologia pode oferecer em promover esta advocacia? Já falámos, se calhar, nas redes sociais, já falámos na literacia financeira, nas escolas, nos hospitais. Mais alguma que possa ser interessante de referir? Eu aqui vou ter que começar a responder por um tema que me é muito querido, que são as doenças raras. E há, por exemplo, uma grande visibilidade sobre a gripe, e nós estamos a aproximar agora do inverno, vai começar a conversa das vacinas da gripe, por exemplo, não há tanta visibilidade das doenças raras. Eu acho que a tecnologia tem permitido duas coisas. Uma, como estavas a dizer, a visibilidade dessas doenças raras, através das redes sociais, etc., mas também avanços muito significativos na descoberta das doenças raras. Há pouco tempo estava a ver um gráfico muito curioso, em que no passado começava-se com uma patologia e depois demorava muitos anos até se perceber qual era o gene que provocava essa patologia. Hoje em dia reverteu-se um bocadinho com as sequenciações genómicas, ou seja, a identificação do gene, e depois daí deriva-se para as doenças. Isto é super importante para dar visibilidade, porque ao conhecer essa causa depois é mais fácil chegar ou a curas e tratamentos, o que é mais difícil muitas vezes por causa da investigação, mas na parte do diagnóstico, exatamente. Aqui também não esquecer que a tecnologia permite grupos de apoio online, e se olharmos para o lado dos pacientes, temos as associações, temos outros grupos mais formais ou informais, e tecnologia simples como WhatsApp, fóruns, outros mecanismos mais estruturados permitem de facto as pessoas trocarem ideias, e uma vez mais tem que saber filtrar o que é o seu caso pessoal, e o que são ideias que podem ser utilizadas. Mas aqui dando um exemplo também, que eu costumo dar um exemplo muito pessoal, eu quando recebi um diagnóstico do meu filho, a doença efetivamente tinha sido descoberta e documentada um ano antes, portanto havia apenas 2 relatórios super técnicos e super científicos, muito difíceis de interpretar, mas com base, ao pesquisar algumas fontes digitais, bibliotecas digitais de organizações non-profitable, consegui encontrar alguns guias, que não eram o caso específico do meu filho, mas que me ajudaram pelo menos a saber que pergunta eu tinha que fazer aos profissionais para ter a informação que eu precisava. Portanto, eu acho que aqui estamos a falar de muitas oportunidades, e não precisa ser os mega projetos que o Daniel referiu, e muito bem, podem ser coisas simples, e podem ser, obviamente, alguns mega projetos, mas podem ser coisas simples que ajudam muito a alavancar e a promover esta advocacia do paciente. Um bom ponto. Daniel, e a abordagem colaborativa, eu não sei se já referi, mas a abordagem colaborativa é muito importante. Portanto, eu acho que dá excelente. Eu acho que podemos fechar aqui com o comentário do André. Queres fechar tu, Maria? Sim, posso fechar então. Se calhar o episódio, o termo para resumir o episódio então é colaboração, certo? Colaboração entre o paciente, os profissionais de saúde, se calhar mesmo os profissionais que desenvolvem também as tecnologias, que também é importante, não é? Ser direcionado para o paciente, ser direcionado para os profissionais de saúde e no fundo para os utilizadores que vão no fim do dia usar a tecnologia. Obrigada aos dois, foi um debate muito interessante e vemos no próximo episódio. Até breve. Muito obrigado.